professor Clemerson nos brindará com a conferência sobre o Estado Constitucional, Neoconstitucionalismo e Tributação. Eu tenho a honra de cumprimentar esta mesa e o faço na pessoa da doutora Maria Leonor Leite Vieira, a quem eu agradeço o convite para estar aqui nesta tarde. Eu cumprimento também o doutor Aires Barreto, presidente do Instituto Geraldo Taliba, do IDEP, e, com isso, eu também me reporto aos senhores, às senhoras, advogados, advogadas, procuradores, procuradoras, estudantes de Direito. Para mim, não é só uma alegria, mas é, ao mesmo tempo, uma honra enorme estar aqui, neste momento, a proferir esta singela conferência de encerramento do Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Eu imaginei, nessa ocasião, com os cuidados que o estrangeiro deve tomar. Eu me lembro sempre que o estrangeiro de Camus não teve uma grande sorte, espero que a minha seja um pouco melhor nessa tarde. Eu imagino sempre que, como estrangeiro, deveria ter alguma cautela, e por isso eu imaginei que seria de algum proveito para os senhores, inclusive para mim, falar um pouco sobre o estado da arte do direito constitucional. Ou seja, para onde caminha o direito constitucional, o que nós temos visto de mudança na teoria do direito constitucional e que implicações essas mudanças podem eventualmente trazer para o campo da tributação, para o campo do direito tributário. E, por conta dessa circunstância, eu imaginei que o título adequado para esta ponência seria exatamente esse: Estado Constitucional, Neoconstitucionalismo e Tributação. É um dado aceito por todos, e isso dizia sempre o grande professor Geraldo Taliba, que o direito tributário não se faz sem uma interlocução com o direito constitucional. Mais do que isso, podíamos dizer que o direito tributário é uma espécie de direito constitucional em ação. E o direito tributário, ele tem uma singularidade por conta do fato de que é exatamente esse direito que cuida dos recursos necessários via tributação para a satisfação dos fins, dos objetivos e dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, fins, objetivos e princípios que também se manifestam por meio da prestação de serviços públicos e especialmente daqueles concretizadores dos direitos fundamentais na dimensão prestacional. Não é demais dizer que a Constituição Federal de 88, conquanto tenha nascido numa época na qual nós não poderíamos imaginar que chegássemos a tanto, a Constituição de 88 define o Estado brasileiro como um Estado democrático de direitos. É preciso que nós tenhamos hoje consciência do que significa particularmente esta expressão. E eu digo isso porque a Constituição aparece no Brasil num contexto em que o direito constitucional não era uma disciplina especialmente prestigiada, e isso é facilmente explicável. De modo que, promulgada a Constituição de 88, um grande esforço foi feito pelos juristas brasileiros, pelos publicistas, mesmo pelos privatistas, pelos constitucionalistas, para o efeito de que nós pudéssemos compreender a Constituição como norma. Estávamos aqui ainda no campo, portanto, de um positivismo. Era uma conquista que outros povos já haviam feito e que nós, nesse tempo apenas, nos últimos anos, então, do século XX, haveríamos de concretizar a compreensão da Constituição como norma. Foi diante dessa circunstância que nós tivemos no Brasil, nos últimos anos, um desenvolvimento impressionante da literatura a propósito do direito constitucional. O direito constitucional se transforma numa espécie de língua franca, da mesma maneira que o direito processual. Ou seja, nós, de qualquer ramo do direito, haveremos de dominar qualquer ramo do direito, esse específico ramo do direito, e, ao mesmo tempo, haveremos de dominar o processo e o direito constitucional. Talvez o Brasil tenha produzido, nesses últimos 16 anos, mais em termos de doutrina do direito constitucional e de produção jurisprudencial, mais
do que produziu nos 30 ou 40 anos que antecederam a promulgação da Constituição Federal de 1988. Mas é preciso dizer também que nós não tínhamos ainda um arsenal teórico, um corpo de categorias funcionais, de categorias operacionais, que pudessem dar conta da nova realidade constitucional. A Constituição de 88 se apresenta como uma novidade. É por isso que muitos viram a Constituição com espanto. Muitos foram aqueles que não conseguiam enxergar nela uma verdadeira Constituição, porque ela estava além da simples delimitação das tarefas do Estado. Outros viam na Constituição, inclusive, um ato de imprudência, porque a Constituição consagrava em seu texto também algumas promessas que apostavam muitos, promessas que haveriam de não ser cumpridas. E havia aqueles mesmos que, com base nas suas categorias operacionais, fundadas numa teoria tradicional do direito, não conseguiam compreender mesmo essa Constituição Federal de 1988. O combate, portanto, não foi pequeno, e o combate veio, inclusive, da esfera governamental, que, desde o primeiro momento, atacou a Constituição, dizendo que, com essa Constituição, seria impossível governar o país. Passados alguns anos, nós percebemos já que há necessidade entre nós de um deslocamento teórico. Um deslocamento teórico que importa já na superação do próprio positivismo, em busca, de certa maneira, de um arcabouço teórico capaz de dar conta da realidade constitucional brasileira e capaz, ao mesmo tempo, de aproximar a normatividade constitucional da realidade constitucional, o urgente desafio de todos nós brasileiros. É nesta circunstância, portanto, que nós falamos hoje no Brasil da emergência no campo da dogmática constitucional, no campo daquilo que pode ser chamado de uma teoria dogmática, que ao mesmo tempo é uma teoria crítica do direito, a emergência daquilo que nós temos chamado de teorias pós-positivistas ou teorias que se inserem no campo do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele só consegue compreender a Constituição em função dos princípios constitucionais, portanto, emerge aqui um direito constitucional que é principiológico, um direito constitucional que não esquece uma certa tradição no campo da doutrina jurídica, mas que procura, de alguma maneira, avançar, e um direito constitucional que não pode deixar de operar sem levar em conta a missão da jurisdição constitucional e a luta pela concretização dos direitos fundamentais. A verdade, portanto, é que o neoconstitucionalismo impõe uma renovada visão dos direitos fundamentais, uma renovada exigência do papel da jurisdição constitucional, uma expansão do controle de constitucionalidade, especialmente implicando, paradoxalmente, uma verticalização do controle de constitucionalidade. Ele traz considerações que exigem a compreensão adequada da súmula vinculante. E, por outro lado, nós vamos ver aqui que é exatamente nesse contexto que a coisa julgada passa a ser compreendida não apenas como um fenômeno processual, mas já como um direito fundamental, implicando, em certos casos, também a sua relativização. O que vem a ser o neoconstitucionalismo? Como se apresenta o neoconstitucionalismo? O que vem a ser o pós-positivismo? Não há, na verdade, nenhuma teoria neoconstitucional. Há teorias neoconstitucionais. Se fosse me dado buscar uma metáfora, uma imagem, eu diria que o neoconstitucionalismo é Diana Krall, Duke Ellington, Miles Davis, que o neoconstitucionalismo é jazz, no sentido de que há pessoas que tocam seus instrumentos e dessa instrumentalização nós vamos encontrar uma boa música que é criativa, mas uma boa música que só ela é capaz de dar conta de uma realidade mutante, fragmentada, plural, uma realidade que exige, portanto, novas demarches teóricas que o velho positivismo no campo do direito constitucional não conseguia, lamentavelmente, satisfazer. Portanto, o neoconstitucionalismo implica uma renovada visão do direito constitucional, de um direito constitucional adequado a uma sociedade contemporânea, uma sociedade que é pós-industrial, uma sociedade que é fragmentada, uma sociedade que é plural, uma sociedade que é aberta,
e uma sociedade que muda de uma maneira veloz, uma sociedade que quebra a possibilidade de consensos e a possibilidade do partilhamento de concepções a propósito da vida digna. Ou seja, todos nós certamente teremos distintas concepções a propósito do que é a vida digna. E essas questões todas serão levadas aos tribunais e são particularmente levadas aos tribunais, e os tribunais não podem deixar de decidir essas questões como faziam no contexto, portanto, do velho positivismo. O neoconstitucionalismo importa, na verdade, uma renovada visão do direito constitucional que se apoia sobre duas dimensões. A primeira dimensão do neoconstitucionalismo se manifesta no campo da normatividade. E no campo da normatividade, o neoconstitucionalismo implica, enquanto direito positivo, portanto, uma abertura a montante e uma abertura a jusante. A abertura a montante implica, portanto, a necessidade que nós incorporemos o direito internacional ao nosso cotidiano. Esse congresso já demonstrou que o direito internacional hoje está no cotidiano da nossa ação, seja no campo do direito tributário, seja no campo do direito constitucional. Implica a possível emergência de um direito aberto à supranacionalidade também. Implica, eventualmente, a possibilidade de nós falarmos de um núcleo irredutível capaz de se apresentar como uma espécie de Constituição Mundial. Mas ao lado, portanto, dessa dimensão normativa, que se apresenta assim a montante, nós temos a jusante, a abertura do direito para a sociedade, em função das parcerias, do direito consensual, em virtude da participação. Agora mesmo eu via uma interessantíssima ponência sobre o processo administrativo e sobre a possibilidade do acertamento em matéria de processo tributário. É exatamente disso que se trata. Se trata já de uma experiência que está no campo de um outro paradigma, um paradigma que implica mudanças de comportamentos e mudança na atuação, seja dos cidadãos, seja também no campo da ação estatal. Implica também esse direito à abertura aos valores, ou seja, uma certa vinculação do direito com a ética, que não significa um retorno ao justnaturalismo, mas que apresenta-se apenas com uma certa abertura que ocorre por meio dos princípios constitucionais. E nós vamos ver aqui, ao mesmo tempo, uma exigência de um fortalecimento da jurisdição e um redimensionamento do papel da jurisdição constitucional. E é exatamente aqui que se apresenta o conceito de Estado constitucional como um Estado que supera o Estado de Direito, compreendido como Estado de mera legalidade. Porque se nós compreendíamos antes os direitos fundamentais nos termos do que definia o legislador, hoje nós falamos já da lei nos termos dos direitos fundamentais. Ou seja, a lei haverá de estar nos termos dos direitos fundamentais, o que significa dizer que a liberdade de conformação legislativa do legislador sofreu uma compressão a tal ponto de que, através do manejo dos parâmetros constitucionais, nós podemos restringir, controlar, censurar, inclusive a omissão do legislador. E isso significa uma mudança operacional no campo do direito, que é uma mudança, evidentemente, sem precedentes. No campo da dimensão metodológica, o direito muda porque não significa dizer que nós vamos abandonar a ideia do direito como subsunção.